Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui nessa nossa sexta sessão extraordinária, do dia 28/11/2013. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Quórum no legal, senhor presidente. Não, cadê o Marcelo? Está aí. Marcelo. Tá, nós estamos em 7. 7 dá. 5, 2, 3, 6. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcelo, 7. 7. Tem 7. Declaro aberta a sessão. Então aí. Solicito ao vereador Otoniel que faça a leitura de um texto bíblico. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, público presente, público que nos acompanha pela internet. Gostaria de ler o Salmo 56, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprimir-me, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram me devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu querer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, expiram os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro. Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos, isto eu sei, porque Deus está comigo. É isso, senhor presidente. Discussão da ata da 37ª sessão ordinária, realizada em 25/11/2013. Votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Ata aprovada por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da convocação. Não, a leitura da convocação. Monte Alto, 27 de novembro de 2013. Senhores vereadores, convoco Vossas Excelências para participar dos trabalhos legislativos da sexta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Monte Alto, que será realizada no dia 28 de novembro, às 8h30, na sede da Câmara Municipal, para deliberar sobre a seguinte matéria: projeto de lei 080/2013 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alto para o exercício financeiro de 2014. Francisco Lucente, presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de requerimento protocolado pelos profissionais da educação de Monte Alto. Requerimento. Nós, diretores e vice-diretores, coordenadores e professores da Rede Municipal de Ensino de Monte Alto, Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, vimos através deste requerer o apoio dessa Casa de Leis na aprovação em caráter de urgência do projeto de lei 080/2013, que é o orçamento 2014, para que seja realizada a aquisição de sistema de ensino material apostilado para o ano letivo de 2014. Haja vista que, após a publicação da aprovação, é necessário realizar a publicação do edital de licitação na modalidade técnica e preço, 45 dias e prazo de recurso. Caso o projeto não seja aprovado com urgência, haverá mais atrasos na entrega do material, o que implica em prejuízo para o desenvolvimento do trabalho educacional de nossa rede municipal de ensino. Vale lembrar que, devido à realização da Copa do Mundo no Brasil, por determinações legais, as aulas iniciarão antecipadamente em 2014.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer. O projeto de lei 080 pela Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei 080, parecer em conjunto. O presente projeto visa estimar a receita e fixar a despesa do município de Monte Alto para o exercício financeiro de 2014. Conforme consta-se, foram apresentadas 15 emendas pelos vereadores Marcelo Roberto Augusto e José Ricardo Carvalho, as quais foram suscitamente analisadas pelos integrantes desta comissão e alguns vereadores presentes à reunião realizada nesta data com o secretário de Finanças da Municipalidade, senhor Marcos Mantovani, culminando pela não acolhimento das mesmas. José Cláudio Inforsati, presidente e relator, e Otoniel Rodrigues da Silva, membro. Com o parecer das comissões, então, ficam desconsideradas as emendas do projeto de lei. Senhor presidente, o regimento interno não diz que tem um prazo de 15 dias para apresentação do parecer, depois de colocadas as emendas? É uma pergunta que eu faço. É regimental, mas o plenário é soberano, então eu vou colocar em votação o parecer em conjunto. Se o plenário acolher, senhor presidente, tem validade. O regimento interno é a estrutura basilar dessa casa. O regimento interno diz que senhor presidente e senhores vereadores, o regimento interno, ele é basilar. Não é coisa da minha cabeça. Nós temos que ter bom senso. O regimento interno, ele diz que tem 15 dias para apresentação do parecer, depois de entregues as emendas. O plenário é soberano e o plenário vai se opor ao que é regimental? Vai se opor ao que é regimental para beneficiar quem? É uma pergunta que é importante ficar registrada. Eu peço que fique registrado na ata. Né? Nós temos um regimento. Eu gostaria até de solicitar apoio à Secretaria da Casa. Eu estou aqui procurando esse artigo que fala sobre os 15 dias. Agora, vereador, toda a sua fala, aliás, todas as falas ditas aqui vão estar constando em ata, porque elas são registradas. Então, não, senhor presidente, todas as falas ditas nas reuniões, elas não são colocadas em ata. Essas eu peço. O senhor está faltando com a verdade. Essas eu peço que sejam. Sim, aí sim. O plenário, por favor, vocês acatam o parecer? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu faço das minhas palavras as palavras do vereador Marcelo, mas em especial eu gostaria de fazer uma pergunta aos dois, ao presidente relator e ao membro, se essa data que está no parecer é verdadeira ou foi dada posto uma data simbólica aí? O senhor poderia me responder quando foi feita essa reunião com o Marcos Mantovani? Foi agora na foi sexta-feira. Foi sexta-feira a reunião. Passada, eu não lembro. Sexta-feira. Eu gostaria que ficasse registrado que essa reunião foi sexta-feira, inclusive foi a reunião que o secretário de Saúde estava junto. Isso. Não foi, João? Então, sexta-feira foi dia 22 de novembro. Eu não lembro o dia, mas foi na semana sexta-feira. O meu assessor estava em Matão, eu não pude ir em Matão, eu fiquei para essa reunião. Foi sexta-feira. Então, esse parecer já começa mentiroso, já começa fraudado, já começa mentindo a data, que é uma vergonha para essa casa. Dia 22, o senhor presidente, o senhor sabe que o senhor estava presente à reunião, o vereador Valdecir estava,
O Marcelo estava, você estava, o João Pico estava, o José Ricardo estava. Na oportunidade, acho que faltou 2 ou 3 vereadores só. Acho que foi o Laírton, que não veio, por questões que ele estava ocupado, e o vereador Júlio, que estava dando aula. Certo, Júlio? Essa reunião foi realizada sexta-feira, dia 22 de novembro. Eu peço um favor e quero deixar registrado que eles fazem parecer com data anterior nessa casa. Esse vereador não pode aceitar uma hipocrisia desses 2 vereadores. Foi feito dia 19 esse parecer, Otoniel? Otoniel, você continua na mentira, Otoniel? Nós fizemos reunião dia 22, Otoniel. Não, várias não. Só se fez reunião vocês. Que esse vereador esteve presente foi dia 22 de novembro. Eu gostaria de saber dos demais vereadores se houve alguma outra reunião que eu não estava presente. Não. Para discutir esse orçamento, foi dia 22 de novembro. Zé Ricardo, não foi sexta-feira, Zé? Não, quem teve presente nas outras reuniões? Não. O que foi discutido sobre rejeição e sobre acatamento das emendas foi sexta-feira. A Luci estava presente. Eu gostaria que vocês perguntassem para ela. Vão ser, pelo menos, sinceros na data quando se dá um parecer. Acontece que está projetada uma rasteira ao funcionário público aqui. Então falam que vocês são contra o funcionário público, para a gente falar que uma rasteira. Não adianta rir, Bicudo, fala assim, errou, está errado por digitação, nós pusemos para tentar enganar, mas infelizmente vocês descobriram. Senhor Gerbe, eu não sou de gritar, não sou de... Não, mas eu sou de não aceitar. Olha, isso. Teve várias reuniões, mas teve na sexta-feira. Teve na sexta-feira. Sim. O Otoniel. Até sexta não tinha dado o parecer. Não é porque está aqui pessoa do sindicato, nós não somos contra o funcionário. Já tem uma previsão do aumento de 10% aos funcionários, certo? Nós não somos contra o funcionário, não. Eu garanto que os 10% será dado. Entendeu? Já tem isso. Nós não somos contra o funcionário. Não. Eu gostaria que o senhor... Né? Então, foi feita algumas reuniões. E a data colocou... Importante aqui, desculpa, vereador Bicudo, realmente foi na sexta-feira. Nós tivemos a reunião aqui na quinta-feira à noite da Segurança Pública. Quinta-feira à noite, saímos daqui, fomos tomar uma Coca-Cola junto. Depois disso, depois da reunião de quinta à noite, na sexta-feira de manhã teve reunião aqui. Dia 22. Certo. Exatamente, foi dia 22, exatamente. Com todo respeito, o Zé Ricardo, ele tinha assinado para as o parecer é ele mentiroso. assinou, parecer falta então com a verdade. ele não ia assinar o parecer. Nós não Ele tivemos não ia reunião, porque até falta de ética ia assinar o parecer 19. colocando as emendas, né? Ele fez as emendas, o Zé Ricardo. E eu e o senhor Toniel, conversamos, nós fizemos na data, colocamos nessa data para fazer mais o parecer. A pergunta é simples. Quando foi assinado esse parecer? Nós assinamos na sexta, mas estava pronto já. Senhor presidente, Estava pronto? Como você pode, com essa mentira, que vocês não apresentaram esse parecer no dia para nós, Bicudo? Vocês dizem aqui, vereador Bicudo. Nós já tínhamos uma redação. Vocês dizem aqui. Nós tínhamos uma redação. E nós temos 15 dias até para dar o parecer. Mas o vereador Laírton chocou para Vossa Excelência para dar o parecer. Você falou que precisava reunir. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem, por favor. Senhor presidente, vamos manter a calma para que a gente possa, todo mundo entrar dentro da normalidade. Realmente o vereador Gerbe, ele tem razão quanto à sua fala, nível que realmente eu cobrei. O nosso regimento, ele diz que a Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, diz aqui, terá, vereador Marcelo, mais de 15 dias no prazo para emitir os pareceres sobre os projetos. Aqui se refere ao artigo anterior da sua decisão sobre as emendas apresentadas. Então, nós estamos chovendo no molhado aqui. Aqui, a comissão, ela está dentro do prazo porque fala aqui mais de 15 dias, vereador Gerber. Então, faz 21 dias. Então, se diz 15 dias, mais de 15 dias, foi 21 dias. Porque o projeto chegou dia 25, dia 16, foram feitos os pareceres. Então,
Dia 22. Então nós estamos dentro do regimento porque faz 21 dias. Então eu só estou questionando aqui o que diz aqui. Parabéns, Vossa Excelência, vereador Laírton. Entendeu? Só para tentar terminar aqui essa discussão, Marcelo, em cima do prazo, porque nós estamos falando aqui sobre o prazo. Ninguém está falando quem é a favor ou quem é contra o funcionalismo. É importante esse gancho do vereador Laírton. Eu quero te parabenizar, né, por ter ouvido a assessoria da Casa, a Secretaria. Assim como a Vossa Excelência também ouviu. Isso não, é uma coisa que eu estava com dúvida. Isso é importante. Eu estava com dúvida. Também. Se o senhor observar, e tiver memória boa, eu sei que tem, eu disse, eu estou com uma dúvida. Eu não fiz uma afirmação, eu coloquei um ponto de interrogação. Agora vai esclarecer, que bom. Eu também tinha uma dúvida. Isso né? é para que todos possam Olha esclarecer. que bacana isso. E todos estão aqui acompanhando, inclusive está sendo filmado isso para depois ser colocado na internet. Eu vou agora juntar essa observação, essa solicitação para que seja seguido aquilo que é regimental, que é princípio basilar. Artigo 266, parágrafo 2º. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento terá mais de 15 dias. Primeiro que aqui existe um erro de ortografia. E foi feita revisão nessa casa no ano passado, gasta um valor de R$70 mil, eu vou questionar se não perceberam esse erro. Mas tudo bem, fico para uma outra discussão. A discussão agora é o orçamento. Senhor presidente, o senhor que é um homem que se diz ser justo, e que eu acredito, tem que zelar pela casa. eu acredito não ter duas palavras. Se diz, não, eu procuro. Então, bacana. Muitas vezes, então seja mais uma vez. por mais que eu queira, eu não vou conseguir acertar em todos os meus atos. Então, mas acerta nessa agora, então. Acerta nesse, mais uma vez. Continue sendo justo como o senhor é. Sou seu vice-presidente porque acredito que o senhor é justo. E quero continuar acreditando. Seja justo mais uma vez. O senhor acabou de dizer que o plenário é soberano. E nós estamos pedindo para que sejam acolhidas as emendas. Porém, eu disse há momentos atrás, de que nós temos que prezar pelo regimento interno. Mas o senhor afirmou que o plenário é soberano. O senhor poderia fazer a mesma afirmação 5 minutos depois que o plenário é soberano e pedir então aos vereadores se eles podem... O senhor está me pedindo para acolher as emendas, não significa votar favorável. Estou só pedindo para acolher as emendas. Dá uma oportunidade, né, de nós discutirmos as emendas. O senhor está pedindo Explicar isso. por que as emendas. Agora, o senhor acabou de falar que o plenário é soberano. Senhor presidente, depois da observação do vereador Laírton, muito bem encontrado, Laírton. O senhor mantém aquela fala de 5 minutos atrás de que o plenário é soberano? O plenário então vou colocar para que os plenários decidam. Nós só estamos pedindo isso para a gente poder apreciar as emendas. Entendeu, Bicuda? Mas nós estamos discutindo o parecer. Eu estou aqui com O que está em questão aí, presidente, que o senhor tem que colocar, naquilo pelo que eu entendi do vereador Marcelo, Nós estamos pedindo para acolher as emendas. a partir do momento que Vossa Excelência já optou para que o plenário seja soberano e decidisse, o senhor tem que, simplesmente, não é colocar aquilo da forma como o vereador Marcelo colocou, simplesmente se o plenário vai acatar o requerimento ou não. Se o plenário acatar o requerimento, não serão discutidas as emendas. Nós vamos acompanhar devido àquilo que foi pela Comissão de Justiça e pela Comissão de Finanças. Se o plenário acatar, não se discute as emendas. Se o plenário não acatar, aí sim eu concordo com o vereador Marcelo. Exatamente. Então, qual é o nosso pedido? Nós fizemos as emendas. E gostaríamos que os senhores... É importante filmar agora os olhares de todo mundo, porque é nessa hora que eles se olham para combinar o voto. É importante filmar os olhares. O que nós estamos pedindo? Para que a Câmara nos dê a oportunidade de apresentar essas emendas a vocês e discutirmos. Essa é uma peça muito importante, é o orçamento do município. Por favor, aceitem, acolham essas emendas para que elas sejam apreciadas, é só isso. Se vai ser aprovado ou não, é uma outra coisa. Mas nós gostaríamos seu voto. que houvesse o respeito. Nós gostaríamos que esse parecer fosse derrubado. Até para quê? Até para quê? O ônus, o peso da não aprovação das emendas não recai apenas sobre os ombros do vereador Bicudo e do vereador Otoniel. Até por uma questão de justiça. Quem mais não concorda com as emendas? Vocês poderiam levantar a mão? Ou vão deixar tudo em cima das costas do Bicudo e do Otoniel? Então é importante olharmos as emendas. Por favor, eu estou colocando para o plenário decidir se vai acatar as emendas ou não. Senhor presidente, Se o plenário não com todo o acatar as respeito que eu emendas... tenho pelo senhor,
o senhor começou a pegar uma ideia que o plenário é soberano desde quando o vereador Tiago falou a sessão passada. Não. Até então, o senhor nunca tinha lembrado e nunca tinha mencionado esse artigo. Foi segunda-feira, quando o Tiago falou que o plenário é soberano, o artigo 72 ou 52, aí o senhor começou a catar, agora o senhor fala toda a questão que põe em envolvimento todos os vereadores, o senhor fala que o plenário é soberano. Todos nós sabemos que o plenário é soberano, todos sabemos que vai votar para não se discutir as emendas. Onde fica a personalidade dos dois que apresentaram as emendas, que estudaram, perderam tempo não, porque eles buscaram o justo. Perder tempo não, mas vai ser como perder tempo, porque não vai ter discussão sobre essas emendas. Eu fico chocado, fico indignado com as coisas que acontecem nessa Câmara, porque nós poderíamos discutir de uma forma plena, soberana, e que todos pudessem votar conforme sua consciência. Ninguém é contra o voto de ninguém, mas como bem falou Marcelo, vai ficar sobre as costas do vereador Bicudo e sua, Toniel. Quem votou as 15 emendas contrárias é vocês dois. Os outros vão ficar ilesos, eu vou ficar ileso, todo mundo. Só que vocês vão votar. E eu volto a afirmar, eu gostaria que ficasse registrado nessa casa. Esse parecer é mentiroso, porque a data está errada. Eu falo de todas as formas, que eu tenho testemunha, o próprio presidente é testemunha, o próprio Vitinho estava aqui, todos nós estávamos, com ausência de 2 ou 3 vereadores, com um motivo justificado. Então, eu quero deixar bem claro, a reunião aconteceu sexta-feira, e até sexta-feira não tinha parecer nenhum de justiça, de finanças e orçamento. Correto, Antoniel? Eu gostaria de você, eu sei que você é um rapaz íntegro, você está iniciando a política, gostaria de falar, talvez vocês pudessem falar, houve erro de digitação, seria melhor, mais bonito de falar, do que falar, não, nós estávamos com o parecer pronto, e só esperamos vir o meu manda-chuva, que é o secretário de saúde, que manda, e o Marcos, eles vieram sexta-feira. Gente, por que mentir? O Monte Alto não pode passar por essas pequenas mentiras. Fala que errou na digitação. Eu gostaria de saber quem digitou esse parecer para confirmar a data. Se tem algum registro. Eu gostaria que ficasse bem claro, a limpa, nessa casa, vereador Marcelo. Para a gente poder falar com clareza, que quando algum da população perguntar, quando algum funcionário perguntar, quando algum presidente de sindicato perguntar, isso que nós devemos transparecer, porque nós não estamos representando ninguém, nós estamos representando o poder maior dessa cidade, que é o povo. E o povo não pode sujeitar umas mentiras dessa, principalmente com data anterior, onde eles não tinham feito o orçamento, onde o vereador Laírto cobrou, segunda-feira, insistentemente, ao presidente da Comissão de Finanças, e ele questionou que ia fazer quando ele quisesse. Ele poderia falar que estava sendo elaborado, e ele omitiu isso. E nós não podemos aceitar um parecer mentiroso desse. Olha, o parecer por si só, se foi acolhido, ele já derruba as emendas. Nós não temos por que ficar discutindo. Pois não, se vocês provarem... Senhor presidente. Eu gostaria que nós mantivéssemos o equilíbrio para que a nossa sessão transcorresse. Nós temos um outro compromisso, logo às 10h30, que aliás essa sessão foi marcada, eu vou deixar bem claro, ninguém quis atrapalhar a CPI, ninguém teve a intenção. Antes que eu convocasse, eu consultei o presidente da CPI, que para mim o presidente determina. E ele disse, pode convocar, porque é um projeto de suma importância, nós temos prazo, é um projeto que com certeza nós não sabíamos se seria aprovado em uma sessão ou em duas, ou sei como. Então, eu quero deixar claro que não houve intenção nenhuma de prejudicar trabalho de nenhum vereador. Todos nós temos um compromisso. Então, eu gostaria que nós fôssemos já para votação, porque se o plenário aprovou o parecer. Senhor presidente. Agora, a questão do... O plenário é soberano, não é isso? Por então, favor. Coloque em votação aquilo que eu pedi.
O senhor não é mais justo a partir de agora? Posso colocar. Posso não, é uma questão de ordem. Eu só quero relembrando as palavras do senhor. Estou a lembrar que o senhor é do partido da prefeita e o presidente da CPI também é do partido da prefeita. Por isso tanta sintonia. Ambos do partido da prefeita. E vou conversar sobre isso na segunda-feira aqui. Vamos conversar sobre isso na segunda-feira. Vocês podem aguardar. Pois não. Olha, o parecer foi acolhido pelo plenário. Quem for favorável ao parecer, permaneça sentado. Primeiro por parte. Ele pediu a votação. É de grande importância. Eu quero perguntar aos dois vereadores que assinaram, as 15 emendas são rejeitadas? As 15? Não, parece que não. Não, as 15 emendas não foram rejeitadas. O parecer está até errôneo. As 3 primeiras foram acatadas lá. Olha, Luci, na discussão não falaram que as 3 primeiras eram acatadas? Ah, depois eles mudaram. Não, teve a reunião lá. Você não estava presente, mas... A 2. E a 3? Reduzir 100 mil da Câmara. Então, as 3 que tinham conversado, que ia ser acatado, também foram rejeitadas? Dia 19, dia 22. Vereador Carlos Gerber. É importante, a justificativa da emenda número 1, aqui eu falo no seguinte, fala em corrigir falhas da lei de meios. Olha, não está em discussão as emendas, por favor. Não, uma observação em cima disso. Não, eu gostaria de pôr em votação, já que vocês querem, eu vou votar. Vocês são favoráveis que se leia as emendas? Senhor presidente, quem é favorável, da próxima vez... Quem for favorável, permaneça em pé. Da próxima vez... Quem for favorável... Senhor presidente, só... Mas foi colocado. O requerimento, senhor presidente. Foi feito a ata de reunião da comissão de vocês? Foi feito a ata... Nunca fez ata? Ah, então tá. Senão eu ia pedir, você entendeu, Bico? Para ver se eu estava errado, Vossa Excelência. O que eu quero dizer, quando se faz reunião com secretários, com diretores, eu acho que essa casa é inútil, Vini. Não precisa mais convocar. Porque se combina uma coisa, depois faz outra. Eu acho que é perda de tempo, porque nós sabemos que todos vão acatar tudo o que falam lá de cima, senhor presidente. Já foi. Eu coloco, então, o requerimento do vereador Marcelo em votação para que as emendas sejam liberadas. Quem é favorável, permaneça sentado. Quem for favorável às emendas, que sejam... É o requerimento, aliás, o requerimento. Quem é favorável ao requerimento do Marcelo, permaneça sentado. Para ler as emendas. É o requerimento. O senhor colocando em votação o seguinte, o requerimento, para saber se a casa vai acatar, o parecer da Comissão de Finanças ou não. Não. Se a casa acatar o parecer da Comissão de Finanças, não há necessidade de colocar esse requerimento. Isso, o meu requerimento verbal aqui, meu requerimento é para que a casa não acate o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Qual vereador pode... Num gesto de sensibilidade com os funcionários públicos municipais, acolher o meu pedido e tornar essa emenda, a nossa emenda. Estou pedindo para que não seja acatado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O senhor presidente vai colocar isso em votação. Está colocado em votação. Então, olha... Vamos aqui. O plenário acata a comissão, acata o pedido da comissão em votação. Já foi colocado, olha, nós estamos colocando. Eu coloco em votação o parecer da comissão. Quem for favorável a esse parecer, permaneça
sentado. O meu requerimento, o senhor não vai pôr em votação? Depois. Primeiro por ordem. O parecer, quem for favorável ao parecer, permaneça sentado. Mas eu sou obrigado. Eu tenho que colocar. Não. Primeiro parecer. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for favorável, permaneça sentado. Primeiro é o meu requerimento, senhor presidente. O que é isso? Ô, Laerton, você que foi presidente dessa casa, ensina para o presidente atual. Ô, Laerton, por favor, Vossa Excelência que foi presidente dessa casa, vereador José Cláudio, ensina para o presidente atual. Primeiro o meu requerimento. É uma questão de ordem. Olha, O meu requerimento... Coloco o requerimento do vereador Marcelo em votação. Quem for favorável ao requerimento, permaneça sentado. É para o requerimento. O requerimento para ler as emendas. Quem for favorável, permaneça sentado. Pronto. Requerimento rejeitado. Apenas eu, o vereador Carlos Gerber e o vereador José Ricardo, Que votaram. que estamos a favor do funcionário público. Pronto. Não é bem isso. Agora, o parecer, então, foi acatado. Eu vou permanecer com o parecer. Vamos para a discussão. Vocês nem precisam pôr o parecer. O parecer coloco em votação. Quem for favorável ao parecer, permaneça sentado. Novamente, 3 vereadores. O senhor tem 3 minutos para justificar. Uma aberração dessa, senhor presidente, em 1 minuto dá para esclarecer. Eu gostaria de deixar bem claro que, novamente, o legislativo não tem autonomia nenhuma, não tem liberdade, não tem dignidade de votar conforme quer, porque vem a goela abaixo. Quem manda nessa casa, infelizmente, é a prefeita municipal de Monte Alto, porque todos o que a prefeita manda, faz. E esse regime de sessão extraordinária veio da prefeita também, senhor presidente. Como bem falou o vereador Marcelo, o senhor e o vereador Otoniel fazem parte do partido PTB da prefeita, vocês são aliados, vocês dizem amém a ela, como se fosse uma santa. Eu quero deixar meu voto de indignação, porque essa voz aqui, ninguém vai calar. Onde eu puder falar, qualquer funcionário que me questionar, eu vou falar em tom alto e forte. Quem votou favorável às emendas foi eu, o vereador José Ricardo e o vereador Marcelo. Os demais se calaram e votaram como a prefeita mandou. Senhor presidente, também quero justificar o meu voto. 3 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores vereadores, nós estamos diante de uma grande rasteira, arquitetada pela senhora prefeita municipal, Silvia Meira, e sua equipe. Equipe que tem a participação de diversos vereadores dessa casa, que agem em conluio e que prejudicam nessa data, de sobremaneira, o funcionário público municipal, a segurança pública dessa cidade e as entidades que tanto dependem de apoio da municipalidade. Fica aqui o registro dessa rasteira dada nos funcionários públicos municipais. Hoje, nesta quinta-feira, num ato arquitetado entre a Prefeitura Municipal e alguns vereadores. É triste nós termos que afirmar, aqui com a presença, inclusive, do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, na presença de vocês acompanhando tudo isso, essa vergonha, não é? Essa mancha que vai ficar, essa mancha que ficará sobre os ombros de quem apoiou essa aberração. Isso que prejudica os funcionários públicos. Eu gostaria que algum dos senhores vereadores pudessem me explicar como é que a Prefeitura Municipal, o orçamento anual, tem condições de dividir para 23, 25 pessoas mais de 3 milhões de reais, que é a prefeita, o vice, os secretários e vereadores. Mais de 3 milhões de reais, resultado do impacto
provocado pelo aumento em quase 100% votado no ano passado, sem que muita gente soubesse, inclusive. Por isso que a reunião foi feita hoje às 8h30 da manhã, para que muitos não pudessem participar. Não é? Nós temos, então, 3 milhões para dividir por 22, 23 pessoas, mas não temos 2 milhões para dividir por mais de 1.400 funcionários que ganham aí. Muitos deles, alguma coisa perto de R$900, alguma coisa assim. Aumentar o salário de 3,5 para 6.000 e tantos reais, se aprova com facilidade. Pedir um aumento justo para quem de fato merece, encontra-se dificuldade. Nós estamos sendo realmente justos? Nós estamos sendo coerentes com quem realmente precisa? Vereador, seu prazo de justificativa, depois o senhor continua na hora da votação. Obrigado. Então, coloco também o projeto. também Você vai quero justificar também 3 minutos. Senhor presidente, vereadores, meu 4º mandato como vereador nessa casa, senhor presidente, eu não me lembro nenhuma vez do vereador Laírton Infante ter votado um projeto contra o funcionalismo. Nenhum. E abro aqui os anais dessa Câmara para que qualquer um possa levantar todas as minhas votações aqui. Acredite e falo por mim, também em nome do vereador Sanches, que já está aqui já há alguns mandatos, vereador Bicudo, que é também um dos mais velhos, com certeza vereador João Piccolo, vereador Vitinho e o Tonel. Não tem, e vereador Júlio Zacarim, e acredito que todos, Carlos, Zé Ricardo, Marcelo, ninguém teria coragem aqui de votar contra o funcionalismo. Nós, com certeza, a administração vai atender boa parte da reivindicação das emendas em nível do aumento que vai chegar aos 10%. Daquilo que é uma reivindicação que nós ouvimos aqui do MUFA, do pessoal Mas quanto que era o aumento? Não, tudo bem, mas eu estou dizendo só em questão... Plenário não pode se manifestar. Em outro momento. Uma das reivindicações... Em outro momento. Uma das reivindicações de 10% vai ser atendida. Eu sei que é muito pouco, perto daquilo que o funcionalismo nosso merece, mas se nós compararmos também, em nível de outras cidades e de outra região, todo esse desgaste aqui, e tudo que nós estamos passando nesse último mandato, a gente vê que essa defesagem, ela já vem também de outros prefeitos anteriores. Isso alguém tem que concordar comigo. Nós tivemos prefeito aqui em Monte Alto que não deu a inflação. Não deu a inflação. Então alguém do plenário também pode me questionar se eu estiver errado. Espera um pouquinho. Passou, vereador Frank, passou por vários prefeitos que nem a reposição deu. Se nós pegarmos aqui Jabuticabal, não tem um plano de saúde. Jabuticabal não tem um auxílio alimentação. Então, tem tantas coisas que precisam chegar, precisa. Enquanto eu quero aproveitar a fala aqui do vereador Marcelo, quanto disse que a Câmara passada, ela votou para o aumento do vereador, do prefeito, do vice, do secretário, porque havia uma injustiça, porque o diretor, ele estava ganhando mais de que o secretário, porque o diretor, ele pegava o quê? O aumento integral dele, e havia reposição salarial do diretor, chegando até mais do que o secretário. Agora, eu acho que erros foram feitos para serem consertados. Nós não queremos errar, mas nós temos a oportunidade, essa Câmara que é perfeita, que não tem erro nenhum, nós temos a oportunidade nesse mandato de a gente corrigir. De que forma? 2015 está aí, já 2014 é o ano que vem, daqui uma semana, 2015 a gente pode entrar com um projeto aqui, reduzindo o salário do prefeito de 50% do salário que recebe, do vice-prefeito e também dos vereadores. Eu sou o primeiro a assinar. Estou assumindo um compromisso aqui. Sou o primeiro. Grava isso. Não, espera um pouquinho, eu não posso ser apartado. Isso. Então, só uma questão. Grava aí. Vamos gravar e vamos deixar registrado essa ata. Tem várias pessoas gravando. Eu faço questão. Para que câmera você quer que eu olhe? Para do Eliel? Então vamos lá. Eu assumo o compromisso de 2015. Tem que ser 2015 para valer para a próxima legislatura. Mas espera um pouquinho. Quem é que vai saber quem vai ganhar?
quem é que vai saber quem vai se eleger, vereador? Laírton. Eu estou assumindo um compromisso que eu assino aqui, Ô, Laírton. para que o salário do prefeito, do vice, do secretário, dos vereadores, abaixem 50% para a próxima legislatura. Aí, tá certo? Então depois a gente vai debater isso, mas está gravado aqui, eu sou o primeiro a assinar. A hora que vier aqui, eu sou o primeiro a assinar. Pode vir primeiro no Laírton aqui, que eu sou o primeiro a assinar. Tá certo? O primeiro a assinar. Tá ok. Estou assumindo esse compromisso aqui. Vamos abaixar 50%. Se 50% for pouco, vamos baixar 70%, não tem problema. Vereador, coloca o projeto em primeira discussão. O projeto sem as emendas, em primeira discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acredito como vereador, a gente está chovendo no molhado. Porque desde o início do ano, a gente sabe quem vota e quem não vota. A gente sabe, cada um vereador, conforme o projeto, já vem com o seu voto formalizado, seu voto decidido. Não sou contra isso, não. Eu acho que cada um é dono do seu voto. O meu voto vale igual ao voto do Vitinho, vale igual ao voto do Valdecir, vale igual ao voto do Zé Ricardo. Só que eu peço que cada vez que esses vereadores fossem votar, pusesse assim um pouco a mão na consciência de ver, de estudar, de analisar quem seria favorecido e quem não seria favorecido. Porque quem nos pôs aqui não foi a prefeita municipal, não foi o secretário de saúde, não foi a secretária de governo. Foi o povo que confiou em nós, que nós devemos se orgulhar disso, porque vários candidatos disputou a mesma vaga que nós disputamos, mas infelizmente eles não chegaram. Chegou nós por quê? Porque o povo acreditou na gente, o povo botou o seu dedinho lá no número nosso, acreditando que a gente fosse fazer alguma coisa de bem para a cidade. Principalmente os funcionários públicos também, as entidades, todo mundo vota pensando nos vereadores que possam fazer um bem da cidade. E todo mundo questionava que a legislatura passada tinha ido mal. Mas o que eu estou vendo, senhor presidente, que essa legislatura ainda vai indo mal. Que não está ganhando a confiança do povo que está aí fora, que necessita de um auxílio, necessita de uma voz de tranquilidade e de paz. Então eu peço que nós estamos no final do ano, que nesse recesso reflitam, pensem um pouco no povo, pensem um pouco em votar sem aquele conchavo, sem aquele ferrolho, porque cada voto significa alguma coisa. Então vamos votar conforme a consciência. E volto a frisar, cada um é dono do seu voto, mas estuda melhor, pensa melhor em quem votar, em quem votar. E eu acho que cada voto tem que ser respeitado. Eu respeito cada voto. Só que eu tenho que me questionar a minha indignação. Vereador. Porque eu acho que como eu voto conforme a consciência. Vereador. Não voto porque a prefeita manda, não voto porque a prefeita manda fazer uma sessão extraordinária no dia seguinte. Eu não voto dessa forma. Carlinhos, só uma observação. Que o motivo da minha saída aqui, essa saída rápida, é por conta da informação que chegou, de que a IPTV tentou entrar aqui agora para filmar isso tudo que está acontecendo e ela encontrou dificuldade. Eles tiveram que voltar para o carro deles. Mas quem barrou? Estamos averiguando. Eu não quero dizer nome aqui ainda, porque é isso que eu estou levantando. Então o senhor quer dizer que a IPTV veio... Encontrou dificuldade para entrar nessa casa. E não entrou. E nós estamos por favor, senhor presidente. Proibindo até a imprensa. Eu gostaria que o senhor, como presidente, se manifestasse, porque o vereador Marcelo não pode jogar alguma coisa no ar sem que tenha nomes. Então, uma suposição, não. Eu gostaria que, se o senhor quiser paralisar a sessão 1 minuto, ou 2, mas que o senhor voltasse à tribuna, vereador Marcelo, com todo o respeito, carinho que eu tenho pelo senhor, pela minha amizade que eu tenho pelo senhor, eu gostaria que fosse dado o nome aos bois, porque se alguém foi proibido de entrar aqui, só existe uma proibição dentro dessa casa de lei por ordem da presidência. Eu queria perguntar para o senhor proibiu, senhor presidente? Aliás, nem estou sabendo. Então, por favor, eu gostaria, para não deixar no ar, eu gostaria que o senhor deixasse concluir o raciocínio do vereador Marcelo, colocasse o projeto em discussão. Depois disso, eu já peço a paralisação por 5 minutos para a gente averiguar a denúncia do Marcelo, que eu acho que é importante. É muito grave. Estou finalizando, presidente.
E quero dizer, cada um é dono do seu voto. Cada um justifique lá fora o seu voto. E quero dizer que as emendas apresentadas pelo Marcelo, pelo vereador Zé Ricardo, no qual eu quero parabenizá-los, que veio de encontro, foi da ideia dele, veio de encontro com pedidos dos funcionários, das entidades, da segurança pública. Então eu quero parabenizar vocês. E cada um vota. Certo, vereador Laírton? E também só fico questionando que eu acho que o ano que vem, aqui já teve ofício enviado a presidente errado, teve ofício com nome trocado do Marcelo, teve datas retroativas que assina numa data e põe a data anterior, é o caso da comissão de finanças, do vereador Bicudo, que está gravando, pode gravar, o senhor assinou em data posterior, o Toniel. Só que podia usar microfone e falar, olha, vereador, me desculpe, eu não vi a data e assinei por assinar, porque a reunião foi realizada dia 22, eu assinei segunda, seria mais bonito e justo. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos então suspender 5 minutos. Não, mas está em discussão. Primeira discussão, o projeto. Tem mais algum vereador? Eu quero falar sobre o projeto, senhor presidente. Qual é o tempo que eu tenho para falar, senhor presidente? Você veja. Qual o tempo, senhor presidente? 15 minutos? O tempo já acabou. Não tem tempo, já teria que colocar em votação. O tempo já acabou. 5 minutos, tá bom? Olha, eu te dou a sorte, o tempo esgotou. Então, realmente, vocês, muitas vezes, dificultam o trabalho da nossa sessão. Então, vamos fazer o seguinte. Você disse que eu sou justo, eu não sou, que eu erro também, todos nós. Então, vamos fazer o seguinte, 5 minutos eu te dou e depois vai para a votação. Senhor presidente, obrigado. Justo não é aquele que não erra. Não é? Justo não é quem não erra. Quem é justo também erra. A justiça também erra. Existe diferença entre ser bom, entre ser ruim e ser justo. O justo também erra. Senhor presidente, mas eu entendo. O orçamento agora para 2014, primeiro que se nós formos olhar a raiz desse projeto de lei, ela está absolutamente comprometida por conta da receita estimada. Por conta da receita estimada. A receita está hiperestimada para o exercício de 2014. Em cima de uma receita hiperestimada, eles pedem dentro do projeto de lei 1% para deixar como reserva de contingência. Reserva de contingência, tirando as definições legais, aquele palavreado, o vocabulário jurídico, não é? Que é bonito, mas cá entre nós, para mim, para os tribunais e para muita gente que tem juízo, a reserva de contingência ela é entendida como se fazer dotação global. É uma exceção, é um pulmão deixado para a administração pública por conta de questões judiciais futuras, ou daquilo que foge à previsibilidade quando se vai fazer o orçamento do ano seguinte. Mas a reserva de contingente, ela deixa ali uma reserva, um valor global, sem especificar onde será gasto aquele dinheiro. Então, uma das 15 emendas, não é? Ela pede por isso, para que não seja autorizado ao Poder Executivo de Monte Alto fazer reserva de 1% da receita total estimada, haja vista que a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada por nós mesmos, diz o seguinte,
A reserva de contingência deve ser de até 0,77 da receita corrente líquida. E nós estamos aqui aprovando, contrariando o que nós aprovamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e é uma falha da Lei de Meios, no nosso caso aqui, falha da Lei de Meios. Nós estamos aprovando 1% de reserva de contingência, senhor presidente, da receita total estimada, enquanto deveria ser 0,77% da receita corrente líquida. Isso dá ao Poder Executivo uma autorização, uma permissão, erroneamente dada a eles, para um valor de mais de, então, de aproximadamente 400 mil reais. 400 mil reais é a diferença entre o 0,77 da receita corrente líquida e da receita total estimada. Eu vou fazer essa denúncia ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado. Eu vou ter que colocar os senhores como a denúncia contra os senhores, porque eu coloquei isso na justificativa e vocês não estão querendo ouvir. Vocês estão autorizando fazer dotação global. Existe o princípio da especificidade. Ou não mais. Uma das dotações, uma das emendas, fala exatamente sobre isso, a emenda 1 ou a emenda 2. A emenda número 1, número 2. A outra emenda diz o seguinte: aprovar o Poder Executivo a fazer os créditos adicionais, suplementares e tal. Na LDO nós aprovamos que seria de 8%. Agora estamos aprovando 15% na LOA. Onde é que os senhores estão com a cabeça? Vocês não estudaram a peça? Vocês esqueceram da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Existe um desdobramento de PPA, de LDO e depois a LOA. A LOA em função da LDO, é um desdobramento da LDO. Ah, mas por que você não colocou então, senhor Marcelo? Que já me perguntaram isso. Tamanho o desconhecimento que me perguntaram isso. Por que o senhor então não colocou os 2 milhões para o funcionário público lá na LDO também? Escuta, quando fizeram a LDO, não existia essa previsão de 110 milhões em função do orçamento atual, em função da LOA. Para isso que existe a LOA. Então, nós estamos aprovando uma lei orçamentária anual em desconformidade com a LDO que nós mesmos aprovamos aqui. Isso fere absolutamente essa lei orçamentária. Essa lei que será aprovada aqui, nós já vimos que será aprovada, está mortalmente ferida por tudo aquilo que os tribunais apontam, por tudo aquilo que o Ministério Público acompanha, por tudo aquilo que está dentro dos princípios de leis orçamentárias desse país. A LOA não pode destoar da LDO. Vossa Excelência, vereador Júlio Jacarim, poderia discordar de mim? A LOA deve acompanhar a LDO. A LOA é um desdobramento da LDO, feita num prazo específico em função do cenário futuro, do exercício próximo, então agora de 2014. Existe uma receita superestimada. Uma receita superestimada. Então nós temos desconformidade com a LDO, que deixa prejudicada essa lei orçamentária, que poderia ter sido corrigida agora, não precisariam aprovar todas as emendas, mas poderiam ter aprovado a emenda número 1, aprovado a emenda número 2, para corrigir a diferença, essa disparidade que existe entre a LDO e a LOA. Poderia ter feito isso. Vocês vão deixar a LOA prejudicada agora, porque eu estou entrando no Ministério Público, no Tribunal de Contas do Estado, vou apontar isso. Não pode ter essa diferença. Outra questão, termino agora, senhor presidente, desculpa. Além da diferença, além do apontamento de uma receita superestimada, além do apontamento de uma diferença entre o que está previsto na LDO e o que está previsto na LOA, existe também a solicitação para que possa ser contemplado a mais os funcionários públicos em alguma coisa perto de 2 milhões de reais. As entidades dessa cidade com mais 200 mil reais. A segurança pública do município com mais 200 mil reais. Ah, mas o Marcelo está querendo fazer graça para os funcionários públicos, para as entidades e para a segurança pública. Mas, por favor,
Nós fizemos também emendas, eu, junto com o vereador Laírton Infante, junto com o vereador João Carlos Gerber, fizemos emendas na LDO, primeiro prezando pelo desenvolvimento da cidade, pleiteando um maior volume de recursos para a indústria, para o comércio, para a agricultura, para o turismo. Primeiro pensamos em desenvolvimento, depois agora na lei orçamentária estamos batalhando pelo funcionário público, batalhando pela segurança pública, batalhando pelas entidades assistenciais do município, por aquelas que são filantrópicas e que dependem do braço do governo. A motivação da emenda é essa. E vejo derrubada nessa casa sem sequer poder ser apreciada. Como é que eu posso me silenciar diante disso? Por aquilo que prejudica o povo, por essa mancha que vai ficar nessa casa e no poder executivo dessa cidade, que de uma maneira muito mais fácil conseguiu gastar mais de R$1,5 milhão para atender, para favorecer um vereador, que eu vou apresentar segunda-feira nessa casa, senhoras e senhores. Faço já a solicitação ao senhor presidente que me permita fazer uso do data show na próxima sessão. Dentro do prazo regimental. Do seu. Para favorecer um vereador, a prefeita gastou mais de R$1,5 milhão fazendo uma quarteirização. Quarteirização, o que é abominado pelos tribunais desse país. Quarteirizar o serviço público. Pedir para que se rasgue envelopes. Rasgue o envelope porque perderam a licitação, faça de novo. Marcelo, por favor. Pedir para trocar envelopes é certo nesse país, senhor presidente? Não. Apresentarei essa denúncia segunda-feira nessa casa, diante de toda a sociedade. É momento de corrigirmos muita coisa. Nós não podemos cohonestar, nós não podemos concordar com essa pantomima toda que está sendo feita diante dos nossos olhos. Vereador. Mais de R$1,5 milhão jogado na lata de lixo, que poderia também ser revertido ao funcionário público, Vereador. que poderia, por exemplo, usar nas ruas do Bela Vista, do Novo Bela Vista. Marcelo. Apresentarei a denúncia aqui, segunda-feira, na próxima sessão ordinária. Queiram ou não, apresentarei aqui. Se não puder apresentar aqui, senhor presidente, eu gostaria de pedir para que faça a minha apresentação, farei formalmente. Se não puder aqui, eu faço em praça pública, mas farei. Se precisar, eu faço em praça pública, mas farei. Tenho a certeza disso. Vereador, por favor, vamos para a votação. Vamos para a votação que vamos perder agora a votação. Eu tenho certeza disso, vamos para a votação que vamos perder. Porque acolheram as emendas, agora prejudicando o funcionário público, agora prejudicando a segurança pública. Fizemos audiência nessa casa agora, quinta-feira. Depois o senhor use todos os seus recursos. Vamos para a votação. Os meus recursos são poucos, senhor presidente. Os meus recursos são poucos. Vocês mudaram a sessão para agora 8h30 da manhã, exatamente para diminuir os recursos meus. Não, porque o auditório, eu agradeço a presença de cada um, mas foi uma tentativa de manobrar para que as pessoas não pudessem vir a essa casa. Olha, Marcelo, eu não quero... Os meus recursos são poucos, senhor presidente, mas eu ainda quero contar com os poderes instituídos desse país e levarei as denúncias adiante. Não vou me calar, não vou dobrar o meu joelho para servir de capacho a quem não está realmente preocupado com o povo, porque esse é o clamor das ruas, esse é o clamor da população, para que haja justiça. Para que haja justiça, senhor presidente. Obrigado. Vitor Pereira Martins, favorável ou contra? Favorável. Otoniel, ao projeto. Picudo, João Piccolo, Carlos Gerber. Sobre o projeto, já está em votação, porque o tempo já esgotou. Contrário, Júlio Zacaria. Favorável. Zé Ricardo. Contrário. Laírton. Favorável. Marcelo. Contrário, senhor presidente. Então, o projeto foi aprovado com menos 3 votos. Encerrado. Não é para ser. Agora não. Vai para a segunda votação, porque não foi aprovado na primeira, é um projeto nominal, é um projeto que tem 2 votações. Eu gostaria de fazer um questionamento, eu estou sem o regimento. Se essa votação teve 7 votos favoráveis, correto? E 3 contrários. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se a Lucy pode me responder de cabeça, ou a gente pede a suspensão. A maioria absoluta mais um, Lucy?
É a maioria absoluta só? Não é mais um? Não é aquele maioria mais um, não. Metade mais um? A gente poderia suspender, senhor presidente, porque acho que existe... 7,5, quando Pô, vai para 8. arredondamento é 7,5, vira 8. superior, é 8. Não entendi. O projeto é reprovado, senhor presidente. É uma questão de... Precisa ver se é dos presentes, eu tenho essa dúvida, eu não sei. É dos membros, presentes ou não, ou é dos presentes? Não, é dos membros que estão na sessão. Para a sessão acontecer, precisa... Para a sessão acontecer, uma coisa, a votação, tá? Vamos verificar. Bom, verifique. Eu agradeço a presença de todos. E quero dizer, olha, o PEU foi até lá fora conversar, peraí, a segunda não é hoje. Olha, o PEU foi até lá fora, conversou com o pessoal da IPTV, segundo eles não vieram para entrar na sessão. Eles vieram e estão lá fora, a IPTV, aguardando o pessoal da CPI. Então, eles não foram barrados aqui, eles simplesmente se justificaram. Nós não estamos aqui para entrar na Câmara, nós estamos aqui para CPI. Então, viu, Marcelo, se alguém informou, eu quero deixar claro que não partiu de mim, eu jamais impediria a entrada de qualquer órgão, de qualquer cidadão dentro da Câmara, menos que ele esteja em condições, né, não convenientes ao ambiente. Então, esclarecer que a IPTV não veio para a nossa sessão, não foi impedida de entrar na Câmara. E outra coisa, eu quero também senhor presidente, eu quero ouvir isso do pessoal da IPTV. Porque eu fui lá para conversar com eles e eles já estavam longe. A informação que chegou para mim aqui foi a seguinte, olha, a IPTV teve a sua entrada dificultada nessa casa e eu fui lá para verificar o que chegou aqui como reclamação. Saí aqui no meio de todo mundo, fui lá para verificar, não encontrei eles, falei, chama o pessoal da IPTV que eu quero verificar isso. Vamos verificar. Senhor presidente, A informação que veio foi essa. 30 segundos. Eu só queria comentar aqui, só bem rapidinho, até para que a casa e todos nós poderíamos aqui também parabenizar os nossos deputados e alguns que mandam emenda, principalmente para nossas entidades mundiais. O deputado Luiz Carlos Gondim está mandando para a Santa Casa R$150 mil. Luiz Carlos Gondim, para o Lar São Vicente de Paulo, mais R$50 mil. Luiz Carlos Gondim, mais R$30 mil para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Monte Alto Pai. Luiz Carlos Gondim, mais R$30 mil para a Associação Promocional Vida Nova. Luiz Carlos Gondim, para o Educandário Zildinho, o Anjo do Senhor, mais R$30 mil. Luiz Carlos Gondim, R$250 mil para a Santa Casa. Marcos Zerbini, também para a Santa Casa, R$140 mil. Então, acho que o ano que vem vai ser o Natal das entidades, né? Associação Promocional Vida Nova, Marcos Zerbini, R$50 mil. Rafael Silva, Associação Promocional Vida Nova, R$40 mil. Rafael Silva, Lar São Vicente de Paulo, R$40 mil. Rafael Silva, R$40 mil também para Pai. Rafael Silva, R$50 mil para o Educandário Zildinho. Simão Pedro, Associação Gestão Cultural é outra coisa, R$90 mil. Mas para a Irmandade também, Santa Casa, mais R$150 mil do Vaz de Lima. Também para a Associação APAI, mais R$60 mil do Vitor Sapienza. Então, só para conhecimento da casa, senhor presidente, algumas entidades. Tem mais algumas aqui que é a APAI. Ricardo Izar, R$65 mil. Ricardo Izar, R$30 mil para a Associação Promocional Vida Nova. Beto Saião, R$30 mil para a Associação APAI. O Elson Gasparini, R$30 mil para a APAI. Educandário Zildinha, o Elson Gasparini, R$30 mil. Também do Elson Gasparini, R$30 mil para a APAI. Edinho Silva, do PT, R$60 mil para a Associação Gestão Cultural Interior do Paulo. E também para o Clube da Amizade de Monte Alto, o Clama, emenda do Itamar Borges, mais R$30 mil. São as entidades de Monte Alto sendo contempladas por todos esses deputados, que isso aqui chegou fresquinho, tá certo? Então, isso aqui já é tudo emenda
concretizado. Quero aqui também dizer à casa que eu estive recebendo aqui também a visita do nobre deputado aqui na Câmara, do meu amigo, que esteve com a gente aqui, Marcelo Aguiar, disponibilizando 2 emendas para Monte Alto, e que essa semana já vai estar, dia 7 de dezembro, ele vai estar aqui nessa Câmara, no café da manhã, que nós estamos promovendo para ele, e mais algumas lideranças do PP. E também queria comunicar que dentro dessas 2 emendas, uma é para a Santa Casa, no valor de R$200 mil, e mais uma de R$200 mil para a segurança pública, para todas aquelas câmaras, Marcelo, de monitoramento que nós estamos cobrando aqui faz tempo. Eu andei com ele pela cidade, andei com ele algumas avenidas da cidade, e também está disponibilizando R$200 mil para essas câmaras de monitoramento de toda a nossa cidade. Então, são R$400 mil que está vindo também desse deputado, amigo nosso, que esteve nos visitando essa semana aqui em Monte Alto. Só para deixar frisado todas as emendas de todas as entidades, então a gente vê que será um Natal legal e gordo aí para o próximo ano, e todas essas emendas que já estão disponíveis, dessas emendas parlamentares desses deputados. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado pela presença de todos e até segunda às 20 horas. Encerra a sessão. A sessão está encerrada até segunda-feira às 20 horas. Ô Marcelo, a hora que você quiser usar, veja o que você vai pôr, já pode levar.